Pandemia. Esse é o tema de hoje. Afinal, não tem como não abordar algo que, mesmo sem a nossa permissão, simplesmente invadiu a nossa vida como uma coisa nunca antes vista ou sentida. Mas eu quero começar dando duas notícias para você, uma boa e uma má, que te farão entender qual a mensagem central lá no nosso título, no início. A boa é que não. Gente, essa pandemia atual que estamos passando não trará a extinção apocalíptica da humanidade no planeta como muitos pensam. E isso porque a má notícia, por sua vez, é que sim, outras pandemias virão, mais cedo ou mais tarde, daqui a 5, 10, 100, 200 anos talvez, ou bem mais tempo que isso, já que a própria história pode se encarregar de nos mostrar que ao longo dos tempos, doenças transmitidas das mais diversas formas caminharam lado a lado com a própria evolução do ser humano. E é para isso que estamos aqui hoje, para conhecer um pouco dessas guerras invisíveis travadas entre o ser humano e as mais diferentes pestilências que varreu centenas, milhares ou até milhões de vidas história afora. Mas querendo mostrar também a você que o fato de estarmos vivenciando uma experiência desse tipo não nos torna de forma alguma os escolhidos da história, ou muito menos ainda os sentenciados à morte pelo destino. Mais do que qualquer outro povo, isso não. O que nós somos, sim, é uma sociedade dentro do seu tempo histórico, procurando superar enquanto raça humana aquilo que simplesmente o nosso corpo desconhece, porque nós não temos e nunca teremos um sistema imunológico completo e perfeito, por isso estaremos sempre sujeitos a situações como essa. Mas para provar a você que nós não somos e nem seremos os únicos a passar por uma situação desse tipo, nós vamos ver como a história nos diz sobre como bactérias, como vírus ou outros tipos de micro-organismos foram capazes de causar estragos tão grandes à humanidade quanto as mais avassaladoras guerras ou erupções de vulcões ou terremotos. Veja os exemplos. Já na Grécia Antiga, mais precisamente no ano de 430 a.C., essa civilização foi abalada pela disseminação de uma doença que se tornou logo um surto epidêmico, sugestivamente chamado de Praga de Atenas, resultado da movimentação e da aglomeração de pessoas em períodos de diferentes guerras. Em pelo menos 2 anos, essa epidemia, provavelmente um surto de febre tifoide, foi responsável pela morte de até 35% de toda a população grega local. Outro exemplo, já em proporção maior e na categoria de pandemia de fato, pela difusão em outros continentes, foi a peste antonina, um surto de varíola que se espalhou por todo o Império Romano por volta do ano de 165. Conseguindo registrar uma média de 2.000 mortes por dia e chegando ao incrível total de 5 milhões de pessoas dizimadas, 10% da população de todo o Império Romano. Nós não podemos esquecer também da famosa Praga de Justiniano, mais um sugestivo nome, dessa vez de um surto de peste bubônica transmitido pelas pulgas de ratos infectados vindos possivelmente lá do Egito. E aí, por favor, não confundam com as famosas pragas do Egito, relatadas lá pela Bíblia, que sim, em certa medida, nós podemos afirmar que foram surtos pandêmicos, ocorridos também nessa antiga civilização. Já no caso dessa peste presente no Império Bizantino, o número de mortos estimado foi de 5.000 pessoas por dia, dando um total de quase 1 milhão de pessoas dizimadas. Gente, essa doença foi tão forte de um jeito que mais tarde, por volta do ano de 1346 a 1352, lá na Idade Média, ela voltou com tudo, dessa vez conhecida como peste negra, considerada a pandemia mais devastadora registrada na história humana, com um resultado assustador de quase 200 milhões de pessoas dizimadas entre a Europa e a Ásia. E não para por aí.
Entre os séculos XIV e XVIII, ocorreram pelo menos 10 diferentes tipos de pandemia, que de alguma forma se espalhou pelo mundo inteiro, o que obrigou de certa maneira o ser humano a tomar medidas mais drásticas, mais diferentes, como a ideia da quarentena, que surge nesse período, ou também do isolamento individual, para se evitar o contágio de patologias como o caso da tuberculose, da lepra, hoje hanseníase, também do sarampo e da varíola. Sem esquecer, é claro, da famigerada e conhecida gripe espanhola, disseminada no ano de 1918 em plena Guerra Mundial, através de um vírus chamado influenza, uma espécie de primo mal do já tão terrível coronavírus que nós conhecemos, e que infectou uma estimativa de 500 milhões de pessoas, mais ou menos 1/4 da população mundial dessa época, vitimando quase 100 milhões até o seu final no ano de 1920. Bom, mas você já deve ter ouvido falar daquele ditado que diz que o que não te mata te deixa mais forte? Então, é exatamente isso, ou mais ou menos isso que aconteceu com a espécie humana. Se não saiu mais forte dessa situação, pelo menos saiu mais inteligente, já que nunca na história da humanidade a gente se desenvolveu tanto em termos de ciência. Como, por exemplo, das vacinas ao antibiótico, da morfina à penicilina, do xarope à anestesia, tudo descobertas realizadas há pouco mais de um século. Porém, gente, nenhuma descoberta é tão eficaz para qualquer pandemia do que um remédio chamado profilaxia, ou seja, medidas preventivas para se evitar a propagação de patologias. Ficou difícil? Então eu vou traduzir para ficar mais fácil ainda. É melhor prevenir que remediar. Sim, pecar por excesso é sim melhor do que pecar por ignorância. Aliás, a ignorância foi justamente o grande inimigo e o maior aliado das pandemias contra os seres humanos ao longo da história. Ignorância esta que se tornou ainda mais estúpida e mais absurda quando a gente tem consciência de que hoje nós temos uma arma poderosa que os povos antigos não tinham: a informação e o conhecimento. Sendo assim, olhar para o céu com muita fé, mas pouca luta, não adianta de nada. Sendo assim, achar que só se pega essa doença por força de um destino ou quem já tiver que pegar, gente, isso é estupidez. Sendo assim, fechar os olhos para o que está acontecendo hoje com uma venda chamada ideologia e considerar uma gripezinha algo que está arrastando tantas vidas é simplesmente um tremendo absurdo. E o pior, não se precaver, não se cuidar por causa de uma atitude meramente egoísta, já que tem consciência que o mal que me contagia me torna de alguma forma um vetor, um condutor desse mesmo mal para aqueles que me são importantes, é definitivamente algo desumano. E como se falou lá no início, historicamente nós não somos melhores nem piores do que povos que um dia passaram por situação semelhante. Não! Somos apenas uma sociedade dentro do seu tempo, da sua história, da sua construção histórica. Aliás, tudo aquilo que nós construímos, enquanto indivíduo ou enquanto sociedade, só depende de cada um de nós. Pensemos nisso então. Grande abraço e até a próxima.